Hoje, meus colegas do gabinete e eu nos reunimos para discutir a resposta do Canadá aos últimos desenvolvimentos na crise comercial. Ontem, né? Mais recente ataque em sua guerra comercial, o presidente Trump, novamente, impôs tarifas injustificadas ao nosso país, violando nossos acordos comerciais existentes. Desta vez, ele mirou na indústria automobilística e nos mais de 500 mil canadenses trabalhadores e dedicados que essa indústria apoia em todo o nosso país. Agora, o presidente dos Estados Unidos está tentando reestruturar fundamentalmente sua economia. Isso significa a nossa economia e também significa a economia global. E eu entendo. Eu entendo e respeito seu objetivo de apoiar os trabalhadores americanos, mas discordo dele que esta seja a maneira de ajudar. Com o tempo, ficará evidente que essas ações acabarão prejudicando os trabalhadores e consumidores americanos. Eu rejeito qualquer tentativa de enfraquecer o Canadá, de nos desgastar, de nos quebrar, para que a América possa nos dominar. Isso nunca acontecerá. E nossa resposta a essas últimas tarifas é lutar, é proteger e construir. Lutaremos contra o ZEUA. Tarifas com ações comerciais retaliatórias nossas que terão impacto máximo nos Estados Unidos e impacto mínimo aqui no Canadá. Protegeremos nossos trabalhadores e nossas indústrias durante este período difícil. Mas, acima de tudo, construiremos uma nova economia canadense. Nós construiremos um Canadá forte. Isso é para nossos trabalhadores. Proteger nossa economia e nossos concidadãos. Lutar por um Canadá forte. Está claro que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. É possível que, com negociações abrangentes, possamos estabelecer um elemento de confiança, mas não haverá retorno atrás. O próximo governo e todos os que o seguirem terão uma relação fundamentalmente diferente com os Estados Unidos. Aceitar esta realidade sóbria é o primeiro passo para tomar as ações necessárias para defender nossa nação. Mas é apenas o primeiro passo. Na noite passada, o presidente dos Estados Unidos entrou em contato para agendar uma ligação. Agradeço esta oportunidade de discutir como podemos proteger nossos trabalhadores e construir nossas economias. Deixarei claro para o presidente que esses interesses são melhor atendidos por meio da cooperação e respeito mútuo, incluindo da nossa soberania. Enquanto isso, acabei de realizar uma reunião com o meu comitê ministerial, no Canadá. Estou convocando uma reunião dos primeiros ministros que acontecerá amanhã. Me encontrarei com o Conselho de Relações Canadá-EUA e falarei com os chefes de empresas, sindicatos e líderes indígenas. Essas discussões permitirão uma resposta coordenada, levando em consideração o que o presidente decidirá fazer em 2 de abril, data na qual ele ameaçou impor direitos aduaneiros adicionais. Vamos ser claros. Estamos todos na mesma sintonia. Defenderemos com força. Nada está excluído para defender nosso país. Vamos ser claros. Estamos todos na mesma página. Não vamos recuar. Responderemos com força. Nada está fora de questão para defender nossos trabalhadores e nosso país. Agora, meus compatriotas canadenses,
Não quero criar expectativas irrealistas. O caminho à frente será longo. Não há uma solução mágica. Não há uma solução rápida. E eu sei e eu entendo que muitos estão se sentindo ansiosos e preocupados com o futuro. Mudanças fundamentais são sempre inquietantes. Mas tenho total confiança em nosso país, porque eu entendo o que o presidente Trump não entende. Que amamos o Canadá com cada fibra do nosso ser. Porque somos mais fortes quando estamos juntos e os canadenses estão se unindo como nunca antes. Agora teremos que viver as lições dos últimos meses. Primeiro, que temos que cuidar de nós mesmos. E segundo, que temos que cuidar uns dos outros. O governo federal fará tudo ao seu alcance para proteger os trabalhadores e empresas canadenses. Estaremos aqui para vocês em cada passo e do caminho. Na semana passada, meu governo se comprometeu a usar cada dólar arrecadado de nossas tarifas retaliatórias para proteger nossos trabalhadores. E na semana passada eu anunciei várias medidas temporárias e direcionadas para apoiar trabalhadores e empresas diretamente afetados pela guerra comercial do presidente Trump. Durante a guerra comercial, suprimimos o prazo de uma semana para o seguro-desemprego. Garantimos que eles não fiquem sem seus benefícios de desemprego antes de poderem solicitar o seguro-desemprego e facilitamos o acesso ao seguro-desemprego. Para as empresas, relatamos os pagamentos de impostos sobre sua renda, bem como a transferência do TPS e do TVH. Implementamos um novo mecanismo de financiamento para fornecer-lhes liquidez. É uma enorme ajuda financeira para que as empresas possam enfrentar a tempestade. E aumentamos o financiamento das agências de desenvolvimento regional. Nosso maior desafio como país está se tornando o mais urgente. Nas próximas semanas, meses e anos, devemos reimaginar fundamentalmente nossa economia. Precisaremos garantir que o Canadá possa ter sucesso em um mundo drasticamente diferente. A antiga relação que tínhamos com os Estados Unidos, baseada na integração crescente de nossas economias e na estreita cooperação em segurança e militar, acabou. O que exatamente os Estados Unidos farão a seguir é incerto. Mas o que é claro é que nós, como canadenses, temos agência. Temos poder. Somos mestres em nossa própria casa que se submete em Shemut. Podemos controlar nosso destino. Podemos nos dar muito mais do que qualquer governo estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Jamais poderá tirar. Podemos lidar com esta crise da melhor forma, fortalecendo-nos aqui mesmo em casa. Isso exigirá muito trabalho. Exigirá determinação constante e focada dos governos, das empresas, dos trabalhadores, dos canadenses. Precisaremos reduzir drasticamente nossa dependência dos Estados Unidos. Precisaremos redirecionar nossas relações comerciais para outros lugares. E precisaremos fazer coisas anteriormente consideradas impossíveis em velocidades que não vimos. Em gerações. Mas podemos nos tornar mais produtivos e, portanto, mais competitivos. Podemos derrubar barreiras internas de comércio. Podemos construir uma economia mais forte e resiliente. E é nisso que estou totalmente focado como seu primeiro-ministro. Durante meus primeiros 9 dias como primeiro-ministro, cheguei a um acordo com as províncias e territórios para remover todas as isenções sob o Acordo de Livre Comércio do Canadá. Como governo federal, criamos um fundo de primeira milha para fornecer capital para construir redes de transmissão e transporte, para ligar locais de extração a linhas ferroviárias e estradas.
Estamos estabelecendo um processo de aprovação para uma estrutura única. Estamos eliminando exclusões federais, criando exclusões duplas ao reconhecer avaliações provinciais. Para os grandes projetos, um projeto, um exame. Apresentaremos a legislação até 1º de julho para que os bens possam circular em todos os países sem barreiras. Vamos complementar as barreiras federais que impedem que províncias e territórios façam comércio entre si. Meu governo está comprometido em remover quaisquer restrições de mobilidade laboral para profissões regulamentadas federalmente até o Dia do Canadá. E agora estamos trabalhando com as províncias para identificar projetos de importância nacional a fim de acelerar o prazo para construí-los. Ontem, comprometi-me a criar um fundo de resposta estratégica para o setor automotivo. Um fundo de 2 bilhões de dólares que protegerá os empregos dos trabalhadores afetados pelas tarifas do senhor. Tarifas de Trump. Vamos criar uma rede totalmente canadense de cadeias de suprimentos para os componentes de fabricação automotiva, passando pelo aço e alumínio canadenses e minerais críticos. E nos comprometemos hoje a criar estratégias semelhantes em outros setores que estão sob ameaça das tarifas do presidente Trump. Todas essas iniciativas irão contribuir significativamente para compensar os custos dessas tarifas, caso sejam permanentes, e ajudarão a realizar nosso potencial como nação, mas há ainda mais a fazer. E é por isso que escolhi ir à França e ao Reino Unido, 2 parceiros, amigos e aliados de longa data e confiáveis do Canadá. E é por isso que chegará o momento para uma ampla renegociação do nosso relacionamento de segurança e comércio com os Estados Unidos. É por isso que trabalharei intensamente com nossos parceiros nos negócios, no trabalho, nos territórios e nas províncias, para encontrar mais maneiras de ajudar os canadenses a superar esta crise e garantir que nosso grande país emerja mais forte do que nunca. Nas últimas semanas, os canadenses fizeram sua parte para se unir em defesa do nosso país, para se unir também em defesa do nosso modo de vida. É minha promessa solene, como seu primeiro-ministro, fazer o mesmo. É minha promessa solene que, quando o presidente Trump nos ameaçar novamente, nós vamos revidar. Vamos revidar com tudo o que temos para conseguir o melhor acordo para o Canadá. Vamos construir um futuro independente para o nosso país, mais forte do que nunca. Vamos defender os trabalhadores canadenses. Vamos defender os negócios canadenses. Vamos defender nossa história, nossos valores e nossa soberania. Vamos nos unir para construir um Canadá forte, um Canadá livre, um Canadá para sempre. Obrigado. Merci, ficarei feliz em responder as suas perguntas. Agora vamos ter 15 minutos para perguntas. Uma pergunta, um acompanhamento. Olá, senhor. Callier. Tília, você disse que o presidente Trump entrou em contato com o seu escritório para organizar uma ligação. Essa conversa entre você e o presidente Trump aconteceu? Se não, quando poderia ter ocorrido? Haverá uma conversa detalhada, significativa e possivelmente longa entre mim e o presidente. Nos próximos dias, a ligação chegará em breve. A pergunta foi se o presidente e eu conversamos. Após o escritório dele entrar em contato com o meu para organizar a ligação, a resposta é que falaremos em breve, certamente no decorrer dos próximos 1 ou 2 dias. Não é de duas mãos que você é o primeiro-ministro do Canadá. Não foi um erro seu não ter tido uma conversa. Ainda hoje com o presidente? Você deveria ter falado com ele antes, senhor. Trunfo. Não, há conversas entre ministros, por exemplo, o ministro das Finanças, o ministro das Relações Exteriores, o ministro de Trocas Internacionais com seus homólogos americanos. Eles têm conversas frequentemente. Mas é preciso ter uma resposta abrangente. E todo mundo sabe que no dia 2 de abril,
haverá outras iniciativas, outras ameaças aterrorizantes dos americanos. Então, depois de tudo isso, podemos ter uma resposta maior. Então, para mim, existem duas condições para ter, não necessariamente uma chamada, mas para ter uma negociação com os americanos. Primeiramente, o respeito. O respeito pela nossa soberania como país. Não é muita coisa, mas obviamente é muita coisa para ele. Mas é preciso ter respeito. E em segundo lugar, é preciso ter uma conversa e uma discussão compreensiva, incluindo nossas relações de segurança e econômicas. Obrigado. Próxima pergunta. Olá, Tom da McDonald Toronto Star. Você pode ser mais específico sobre qual é o seu plano de contraposição? Na próxima semana, quando as tarifas automotivas entrarem especificamente, quanto em termos de medidas tarifárias você vai adotar sobre qual porção de produtos americanos e quais medidas não tarifárias? Se eu puder apenas expandir minha resposta a isso é uma negociação. É, em parte, uma negociação. Onde sabemos certas coisas e sabemos que haveria uma iniciativa sobre automóveis, foi apresentada ontem. Estava previsto ao mesmo tempo que as tarifas recíprocas, no dia do CON de abril. Essas iniciativas, para ser claro, aparecem em todos os países do mundo. Não é algo único contra o Canadá ou contra o México. Temos o melhor dos bons, dos maus. É a palavra que eu diria sobre o que os americanos propuseram. O segundo é que sabemos que haverá tarifas recíprocas, como você mencionou em sua pergunta, no dia 2 de abril. Além disso, há tarifas potenciais, tarifas provavelmente, eu diria, com respeito a outros setores estratégicos para os americanos, a floresta, o lombar, produtos farmacêuticos, semicondutores. Desculpe, houve uma pausa depois disso, sinto muito, foi um conjunto muito longo de condições, mas era para estabelecer o ponto, que temos uma série de medidas que podemos tomar em resposta a essas iniciativas. Em nosso julgamento, certamente no meu julgamento, não faz sentido quando há uma série de iniciativas do ZEUA. Iniciativas que vão surgir em sucessão relativamente rápida. Para responder a cada uma delas, vamos saber muito mais em uma semana e responderemos então. E em uma negociação, não faz sentido mostrar suas cartas e dizer o que você vai fazer no futuro. É uma negociação. Existem iniciativas americanas, incluindo as tarifas de 2 de abril, a tarifa contra a fronteira, por exemplo, e outras. É melhor para o Canadá. É melhor para o Canadá reagir, depois de tudo isso, certo? Com transparência. E vamos fazer isso, com certeza. Outro ponto que eu gostaria de destacar, eu discuti isso com o Premier Ford, em seu papel como Conselho da Federação, obviamente discutindo com o primeiro-ministro sob essa perspectiva quando nos reunirmos amanhã. E eu acho que é apropriado, ao tomar uma resposta, ter essas consultas, obter as perspectivas. O governo federal, obviamente, age assumindo suas responsabilidades, mas faz sentido se envolver e nós agiremos. Avisou o Canadá sobre responder e retaliar, alertando que ele intensificará sua resposta contra o Canadá. E seu ministro, Sr. LeBlanc, falou com o Sr. Lutnick. Que mensagem? Então você está tirando disso? E você está preparado para suportar o peso dessa ameaça de escalada do senhor? Trunfo. Quanta dor o Canadá pode suportar? Bem, veja. Nossa, minha responsabilidade. Ministro LeBlanc, ministro Champagne, ministra Joly, o gabinete, o governo. Nossa responsabilidade é com o Canadá e é obter o resultado para o Canadá. Então, nossa resposta será calibrada para alcançar isso. Escolhemos nossos próprios aliados no Canadá. Escolhemos como nos envolver com esses aliados. Somos soberanos. Então, tomo nota do comentário do presidente. Não sigo instruções dele. Notícias de TV. Você ou algum oficial do gabinete irá a Washington para se encontrar com a administração? É possível que alguns oficiais do gabinete irão, eu acho, dadas as linhas do tempo.
O presidente e eu vamos conversar. Como eu mencionei, estou ansioso pela discussão. Veremos para onde vamos a partir daí. Acompanhamento. Só para acompanhar essa questão, o que você acha sobre o presidente Trump arruinar o Canadá com mais tarifas se o Canadá trabalhar com a UE em contramedidas? Bem, veja, nós somos uma nação soberana. Tomamos nossas próprias decisões. Eu tomo nota dos seus comentários, nada mais. Próxima pergunta, certo? Senhor. Guy Mackenzie Brady, Global News RAM, da última vez que o presidente Ford colocou tarifas de eletricidade indo para os estados, houve uma reação bastante forte do presidente Trump. Quando você está considerando quais tarifas retaliatórias implementar no futuro, há uma consideração para colocar impostos de exportação retaliatórios na energia canadense como este? Veja, nós temos muitas opções. E nós os usaremos. Os usaremos de forma criteriosa. E assim por diante. Petroleiro e gás taxar exportação. Veja, sim, como eu disse há um momento, para a senhorita McCharles, é uma negociação. Você você age quando age, você não se compromete antecipadamente. Obrigado, por favor. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Por favor. Para dar continuidade à pergunta do meu colega, houve um aumento. Você mesmo disse. É cada vez mais provável que o Canadá decida colocar um imposto sobre suas exportações de energia? A probabilidade é maior? É uma opção. Quero levá-lo a outro tópico. Ontem, quando você estava em Kitchener e conversou com os simpatizantes liberais, você disse que precisava de um governo majoritário porque queria fazer grandes mudanças. Isso poderia ser percebido como um excesso de confiança? Não é um excesso de confiança. Você tem que ganhar cada voto. Mas o que é necessário, especialmente nesta situação, é que o governo tenha um mandato claro e forte. É melhor ter um mandato claro e forte para ter uma grande negociação, uma negociação abrangente, uma negociação, provavelmente a negociação mais importante de nossas vidas. Especialmente durante a minha vida, quando eu nasci, o pacto automotivo foi criado e agora acabou. Acabou com as tarifas. Então, esta situação é muito séria. As tarifas sobre alumínio e aço são muito sérias. As tarifas sobre madeira e tudo isso são muito sérias. Tudo. Bem, vamos começar com as roupas. Olá, Sr. Carney. Lawrence Martin, da Rádio Canadá. Ontário acredita que pode ser mais afetado por tarifas menores no automóvel que outras regiões. Isso é verdade? Verdade. Essa é sua compreensão. Sim. Ok, continue e eu vou responder. Não, minha pergunta. Você entendeu? As tarifas, por exemplo, para o Japão e a Coreia e para a União Europeia, de fato, são maiores do que as tarifas para o Canadá. Para o Canadá, mas 25% é grande. E são tarifas para carros e peças. Então, próximo. A questão é, de fato, a tarifa para o Canadá sobre os carros é menos elevada do que a tarifa efetiva para o Japão e a Coreia, e outras jurisdições, porque há outros aspectos adicionais a essas tarifas. De qualquer forma, eu acho que você entendeu o ponto, sim. Você vai falar com o Sr. Trump nos próximos dias. Na sua opinião, quais são as chances de você conseguir recuar nas tarifas sobre o automóvel? É uma boa pergunta. Eu acredito que o Sr. Trump, o presidente, ele já identificou 5 setores estratégicos para a economia americana. Ele tem uma estratégia que utiliza tarifas. Então, a possibilidade de Carter voltar atrás, isso é difícil. Mas a necessidade de mudar sua proposta, sua iniciativa e mais guia. O presidente identificou 5 setores estratégicos. Eu os listei. Espero que tenham ficado claros. Farmacêutico, silvicultura, madeira de forma eficaz,
aço e alumínio, automóveis, para acompanhar. Semicondutores, sim, obrigado. Sim, achei que tinha mencionado, mas sim, semicondutores. Essas são suas 5 áreas estratégicas. Ele usará uma estratégia tarifária, ele foi claro sobre isso, para usar uma estratégia tarifária para repatriar o máximo de atividade disso para os Estados Unidos. Não está claro que isso vai mudar, certo? Mas o que eu disse foi, o que eu enfatizei, o que é essencial é que há grandes partes do setor automotivo onde será necessário mudar. Ou o dano à economia dos EUA será muito maior. O último ponto é, sabe, nossa conversa é o início da negociação. Não, eles não esperam que seja o fim. Última pergunta. Você tem uma estratégia para salvar a indústria automotiva que não dependa do acesso ao mercado dos EUA? Sim, esta é uma questão crucial. E vou ampliar sua pergunta, se me permite. Vou ampliar a pergunta para 5 indústrias estratégicas que acabei de mencionar, todas importantes para o Canadá. Na verdade, eu ampliaria ainda mais para indústrias estratégicas que são importantes para o Canadá e que não estão na lista do presidente, por exemplo, metais e minerais críticos, por exemplo, inteligência artificial, por exemplo, nosso setor de energia, tanto limpo quanto convencional. Para todas essas áreas, nós temos desenvolvido estratégias e desenvolveremos estratégias industriais abrangentes que funcionem melhor para o Canadá. Vou dar um exemplo, se me permite, Emily, e depois devolvo a palavra. Que é o que anunciamos ontem exatamente por essas razões, em antecipação ao que aconteceu hoje. Não foi originalmente ou ontem, desculpe como acabou sendo ontem, as tarifas americanas. No setor automotivo, anunciamos o Fundo de Resposta Estratégica e uma série de outras medidas. Mas o cerne disso é expandir o setor automotivo em nossa cadeia de suprimentos automotiva no Canadá o máximo possível, em vez de os automóveis cruzarem a fronteira 6 vezes e receberem uma tarifa cada vez, agora sabemos o nível dessa tarifa. Mas integrando a cadeia de suprimentos aqui domesticamente, estou usando um termo sofisticado, integrando para trás no aço e alumínio para ajudar nossas indústrias de aço e alumínio que são utilizadas e incentivar isso, integrando ainda mais para trás em metais e minerais críticos que vamos desenvolver, e listei uma série de coisas que fizemos no início. Isso foi acordado com as províncias e o desenvolvimento, com o Premier Ford e outros no rápido desenvolvimento do Anel de Fogo, porque tudo isso é relevante para a competitividade da nossa indústria automobilística, bem como para bons empregos lá e outras coisas. Então temos uma estratégia muito clara, colocamos $2 bilhões na mesa para isso. Estamos mudando nossa aquisição federal. Vamos comprar apenas carros canadenses, 40 mil veículos que compramos em aquisições federais. Você verá muito mais disso como parte de uma estratégia industrial integrada que tem o objetivo de ter autonomia econômica e estratégica aqui no Canadá. É isso que queremos. Queremos expandir para que estejamos literalmente no controle do nosso destino econômico. Agora, parte disso, e vou devolver para o seu acompanhamento, parte disso será relações comerciais com parceiros confiáveis. A questão que paira sobre tudo isso com os Estados Unidos é: haverá um ponto no futuro, através de uma negociação, onde em certos setores, trabalhadores canadenses, empresas canadenses, o Canadá como um todo possa ter essa confiança? Em termos de uma relação comercial mais profunda com os Estados Unidos em certos setores. Isso ainda está por ver. Mas podemos sustentar uma indústria automobilística sem os Estados Unidos? Podemos sustentar uma indústria automobilística com o bem? Podemos sustentar uma indústria automobilística com os EUA, tendo tarifas, com acesso a outros mercados, desde que nos envolvamos de forma muito deliberada em parceria, governo, negócios, trabalho. Para reimaginar o setor automotivo e reconstruir reequipar esse setor automotivo. E é exatamente isso, que estamos colocando na mesa e nos engajando em fazer. Parte da razão pela qual eu estava em Windsor e no sudoeste de Ontário ontem. Essa é parte da razão pela qual eu estava me reunindo com o presidente do sindicato para como trabalhamos juntos com o trabalho exatamente sobre essa questão. Mas vou voltar ao que disse há um momento. E esta é uma mensagem-chave para os canadenses. Vamos ter que fazer algumas coisas de maneira muito diferente. Vamos ter que fazer algumas grandes mudanças, mas podemos fazer essas grandes mudanças. Nós temos opções, nós temos autonomia, nós temos poder, nós temos os recursos, especialmente se trabalharmos juntos.
E assim, há um grande lado positivo nesta situação. Nós não pedimos por esta luta. Nós a temos e vamos lutar de volta. Vamos proteger os trabalhadores a curto prazo, mas estamos aprendendo a lição. Temos que cuidar de nós mesmos.